Vou demonstrar para vocês hoje algumas visões de relatórios que você pode ter a partir do software da Alpha Networks. Lembrando que quanto mais você usar o sistema, mais você alimentar através do seu uso dentro da sua empresa, as informações vão ser abastecidas, ou seja, vão ser geradas nos relatórios de forma instantânea. Inicialmente, quero demonstrar aqui para vocês os indicadores, indicadores da sua empresa, onde você consegue aqui de uma forma rápida, sem nem abrir nenhum tipo de relatório, algumas visões, como por exemplo, vendas por categorias, quais são as categorias que mais têm sido vendidas, vendas por empresa, se você tenha filiais, meta por empresa, como que está cada meta que você estabeleceu para a sua empresa mês a mês, quantos orçamentos você tem e qual o status desses orçamentos que você ainda tem para poder fechar, metas por funcionário, cada funcionário que você tem e qual a meta que você determinou e quanto ele atingiu dessa meta. Aqui você já consegue enxergar um fluxo de caixa de forma simplificada e verificar o volume de contas a receber que você tem em cada empresa ou filial sua. Isso aqui é apenas um índice de indicadores de acesso rápido e que o administrador consegue ter através do sistema da Alpha Networks. Como eu disse, vou mostrar de forma resumida e exemplificada os sistemas. Você tem muitos relatórios, por exemplo, na área de produtos, eu consigo vamos falar que não é relatório, mas é impressão, eu consigo gerar as minhas etiquetas, tanto em impressões Pimaco, como em impressoras Zebras ou Argox. Essas impressões elas podem ser customizadas e ajustadas para você, você mesmo tem autonomia para fazer esses ajustes em alguns casos, e as impressoras podem ser térmicas ou as folhas da Pimaco. Você tem um relatório de cadastro de produto, relatório de transferência de produtos entre as filiais, um histórico de itens, por exemplo, eu quero verificar toda a movimentação de estoque de um item específico dentro de um período. Rotatividade, quero saber vou abrir aqui para você entender, por exemplo, eu posso aplicar um filtro a partir dessa data, itens que estão há 180 dias, com qual tipo de rotatividade? Sem rotatividade ou com rotatividade? O que é rotatividade? São itens que você vendeu ou não vende há 180 dias. Eu posso, inclusive, escolher os segmentos, ou marca, categoria ou subcategoria e gerar esse relatório para verificar quais são os produtos que não foram vendidos há mais de tantos dias, tá bom? Isso aqui é muito bom para você definir as promoções que você vai trabalhar. Você tem histórico por itens, movimentação de estoque, é bom também, é um relatório legal, onde eu consigo definir por exemplo, eu quero saber tudo que ocorreu de evolução, tudo que foi entrada, inventário, tudo que é remessa, saída, ou seja, você tem os status que você cria, inclusive, toda a entrada, saída ou devolução, qual a situação do estoque, todos os produtos que estão negativo, positivo, zerado, todos os itens que estão ativo ou inativo, posso ver toda a movimentação de estoque de uma categoria específica ou de uma marca específica, Então você tem esse tipo de relatório. Aí você consegue ter um relatório simplificado disso e um relatório mais elaborado, detalhado. Ainda na parte de estoque, eu tenho a parte de transferências ou o cadastro dos meus produtos. Também são muitos filtros aqui para mim selecionar. Você pode escolher por origem do seu produto, você pode escolher se ele é produtos que estão na loja virtual, pela categoria, se estão ativos ou não, por marca, se é um produto ou um serviço, por uma descrição, por um código de barras. Então você tem de qual empresa você quer visualizar o seu produto, se você tiver uma filial, de qual classificação fiscal ou tratamento tributário. Então você tem todas esses filtros para gerar um cadastro de produtos
que você queira. Você pode, inclusive, gerar esses cadastros, você pode até configurar a impressão, né? Aqui é onde eu configuro o que eu quero que saia no meu relatório de cadastro de produtos, para você ter maior dinamismo das informações que você quer que sejam exibidas, tá certo? Isso é só um início do que nós podemos oferecer para você através dos nossos sistemas. Lembrando que são inúmeros, por exemplo, relatórios relacionados a vendas. Eu posso ter um relatório de cadastro de clientes. Olha que legal isso. Eu posso ter um relatório, eu quero saber há quantos dias os clientes que não compram comigo há mais de 10 dias, mais de 100 dias, 20 dias, né? Posso trazer relatórios que tragam todos os clientes do vendedor lá, clientes inativos, ativos, por ramo de atividade, se você cadastrar o seu cliente por ramo de atividade, tipo de cliente, loja virtual, sistêmico, entendeu? Por cidade, estado, ou seja, que controla crédito ou não, pelo mês de aniversário, pela data. Olha, você tem muitas informações aqui e eu consigo ter todas essas informações. Consigo, inclusive, gerar listagens de e-mail para enviar e-mail marketing. Posso gerar esse arquivo em Excel para poder depois trabalhar isso posteriormente. Isso só nesse relatório de vendas que é relacionado a clientes. Tenho o relatório de pedidos, vendas e orçamentos, onde eu tenho várias visões que eu posso aplicar. Eu quero somente o total, eu quero somente os itens, eu quero total e itens, eu quero que agrupe todos os produtos, por exemplo, tudo que eu vendi, o produto X, ele agrupa e soma. Tudo que é por atributo, você que trabalha com grade de produtos, então eu posso unificar esses produtos, esses relatórios, através das grades para simplificar para você a visão de quanto eu vendi do produto dentro da grade X. Eu posso agrupar também tudo que eu vendi do cliente Y. Um exemplo, eu quero tirar um relatório para saber o que os meus clientes compram e o que eles mais compram no período que eu escolher. Além de todo tipo de ordenação que você pode escolher, de status dos pedidos, de forma de pagamento, se emitiu nota fiscal, qual o número, qual é o cupom fiscal, formas de qual a fase desse pedido, ou se eu quiser trazer apenas de um cliente em específico, tudo que eu vendi para ele, eu seleciono aqui e trago tudo que eu vendi só de um vendedor, ou seja, o número de informações que você consegue no relatório de venda, ou no relatório de consignação, ou no relatório de orçamentos, são todas essas informações e filtros. Ainda posso trazer nesse relatório totalizadores no final do relatório. Eu quero saber tudo que eu vendi por forma de pagamento e quantos por cento cada forma de pagamento significa dentro de um total. Tudo que eu vendi totalizando e informando cada cliente. Por exemplo, eu pego o mês de janeiro, dezembro, fevereiro e falo tudo que eu vendi, só que eu quero que totalize no final cada cliente, quanto cada cliente comprou. Quero por categoria, eu quero que por hora, data e hora, por exemplo, todos os dias, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, quanto eu vendi. E quero totalizar por vendedor também, saber cada vendedor quanto vendeu. Eu consigo gerar essas relações e consigo imprimir da melhor forma possível aí para mim poder gerenciar esses relatórios. Já deu para você perceber que os relatórios nossos são bem elaborados e que atendem muitas formas que você pode ter essas informações da melhor forma possível e trabalhar essas informações. Agora eu vou falar um pouco mais resumido, porque são muitas informações. Por exemplo, quais são os produtos mais vendidos? Quero ter um relatório de todos os romaneios, as ordens de serviço, a previsão de entrega, o comparativo, por exemplo, quanto eu vendi no mês de janeiro desse ano comparado ao mês de janeiro do ano passado, quanto eu vendi o ano 1 com o ano 2, quanto que eu vendi, por exemplo, o dia 1 com o dia 1, o dia 2 com o dia 2, a segunda com a segunda, terça com a terça, a quarta com a quarta, primeira semana com primeira semana, segunda semana com segunda semana, e assim você tem todas essas informações. Relatório de lucro, quanto que eu lucro por cada produto, quanto que eu lucro por cada cliente, quanto que eu lucro com cada venda dos vendedores, quanto que eu lucro, lucro bruto, por exemplo, de cada grupo de produtos, categorias, ou seja, são vários filtros aqui que eu posso
agregar por período, e posso ordenar isso também de várias formas para mim poder ter uma visão diferente de cada situação, entendeu? Agora você tem aqui também nos relatórios de venda ainda curva ABC dos seus produtos, relatório de caixa, faturamento, orçamento versus pedidos. Você que trabalha com orçamentos, você pode ter uma visão seguinte: o mês de janeiro, o mês de dezembro, o mês de março, eu tive tantos orçamentos totalizando tantos R$1.000. Desses orçamentos eu consegui ter um aproveitamento e fechei estes pedidos, e quantos por cento eu tive de fechamento e quantos orçamentos eu acabei, na realidade, não tendo concluído ou fechado. Então, assim, eu tenho muitas informações a nível de relatórios, relatórios financeiros, tudo que eu tenho de contas a pagar, tudo que eu tenho de contas a receber, relatório de comissões, relatório do fluxo de caixa, do balanço mensal, da análise do demonstrativo de resultado, que é o DRE, relatório de capital. Lembrando o seguinte, que todos dentro de cada relatório você tem uma gama de filtros e formas de exibir essas informações. Eu tenho toda a parte de compra também, que eu tenho os relatórios dos meus fornecedores, transportadoras, todo o sistema de previsão de entrega das compras que eu fiz, pedidos de compra, né? Parte fiscal também, toda a parte de notas fiscais, como os sistemas da Alfa, tem uma infinidade de recursos para você poder analisar a sua empresa, verificar as condições, analisar todos os processos, fluxo de caixa, o seu financeiro, ou seja, toda a movimentação da sua empresa, toda a saúde financeira da sua empresa, através dos nossos sistemas você vai conseguir ter total acesso. Lembrando que os nossos sistemas são online e você que é administrador da empresa, que tem acesso, você pode acessar tudo isso em tempo real, através do seu celular, através do seu notebook, através do seu tablet. Você tem mobilidade total para acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo na sua empresa. E tudo que está sendo inserido de dados no seu sistema automaticamente abastecem todos os relatórios, todas as movimentações e todas as análises que o sistema nosso vai fazer para você.